Meu amigo, olha que questão interessante, linda. Na igualdade, ó, nessa igualdade, quanto é que vale x? Só isso. Primeiro passo, observe base B, base B, base B, base B. Maravilha. Todos os logaritmos estão na mesma base. Então, faço quando eles estão na mesma base. Então, eu vou ter logaritmo de x na base B igual a 2/3 logaritmo de 27 na base B mais 2 logaritmo de 2 na base B menos logaritmo de 3 na base B. Eu quero saber quem é x. Então, primeiro passo, vamos juntar esses logaritmos só. Quem estiver multiplicando, faz de conta que está multiplicando 2/3. Então, você leva aqui para cima. Quem está multiplicando aqui é o 2, leva aqui para cima. Aqui, beleza. Não tem ninguém multiplicando. Então, logaritmo de x na base B, logaritmo de 27 na base B, só que vai lá para cima de 27, 2/3. Então, vem para cá, 2/3. Mais logaritmo 2 na base B, esse 2 vai para cima do 2, menos logaritmo de 3 na base B. Diz a propriedade, quando você está somando, vai transformar numa multiplicação. Então, eu vou ter logaritmo de x na base B, 27, eu posso escrever 3/3 elevado a 2/3 na base B, vezes, ó, deixa, estou repetindo, logaritmo de 4 na base B, menos logaritmo de 3 na base B. Aqui, eu já posso me livrar esse 3 desse aqui no produto. Aí eu vou ter logaritmo de B, logaritmo de x na base B. Aí eu transformo, ó. Deixa eu deixar aqui, ó, bem limpozinho. Logaritmo de 9 na base B, mais logaritmo de 4 na base B, menos logaritmo de 3 na base B. Então, vamos usar aqui, ó. Quando você está somando os logaritmos da mesma base, lembra, estão na mesma base. Quando você soma, gera multiplicação. Quando você subtrai, gera divisão. Então, logaritmo de x na base B. Então, vamos lá, juntar. Tudo na base B. Multiplicação, soma gera multiplicação, subtração gera divisão. Beleza, professor, joia. Vamos lá. Logaritmo de x na base B, aqui nos leva 36 dividido por 3, nos dá 12. Logaritmo de 12 na base B. Na igualdade de logaritmo, ó, mesma base, B, mesma base. Então, a igualdade nos leva a x igual a 12. Então, o valor de x é igual a 12. Então, resposta está
o valor de x nessa questão ser de correta. Então, x igual a 12. Veja aqui, meus amigos. Sabe que y é um número positivo. Y é positivo. E que nessa equação, o y nessa equação é positivo. Então, quem é o valor de y? 1/2 do logaritmo de y é igual ao logaritmo de 2 menos 1/4 logaritmo de 3. Vamos trazer a equação para trabalharmos. Logaritmo de y, meio, logaritmo de y, igualdade, logaritmo de 2, menos 1/4, logaritmo de 3. Quando você não olha para o logaritmo, não vê a base, fica subentendido que é 10. Beleza. Os logaritmos estão na mesma base. Então, o primeiro passo, você pode pegar esse número que está multiplicando e levar para o expoente. Esse número que está multiplicando, você pode levar para o expoente. Fazendo isso, nós vamos ter logaritmo de y elevado a meio, na base 10, só para força de expressão, nos leva log de 2 na base 10, menos log de 3 elevado a 1/4 na base 10. Logaritmo de y elevado a meio na base 10. Nós temos uma subtração, vai gerar uma divisão. Então, logaritmo de 2, logaritmo de 10, de 2 sobre 3 elevado a 1/4. Então, eu posso dizer que é raiz quarta de 3. Que se eu tivesse também aqui, poderia ter dito logo que isso aqui seria raiz de y. O que nós temos aqui? Igualdade de logaritmo. Nos leva à igualdade dos logaritmandos. Então, essa raiz é igual a essa. Então, raiz de y é igual a 2 sobre raiz quarta de 3. Aí o que eu faço? Primeiro, vamos eliminar a presença da raiz. Eu quero o valor do y. Então, eliminar a raiz do y. Y é igual a 4. Isso aqui nos leva a raiz quadrada de 3. Porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, raiz quadrada. Para chegarmos na resposta, vamos à racionalização. Vamos multiplicar embaixo por raiz de 3. Então, nosso y nos leva 4, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 nos leva a 3. Então, essa é a resposta da minha questão. Se eu queria o valor de y, então, nosso y é 4 raiz de 3 sobre 3. 4 raiz de 3 sobre 3. Então, o item correto está no item D. 4 raiz de 3 sobre 3. Pronto. O gráfico que melhor representa a função. Lembre, essa é a função que eu tenho. f de x, 2 elevado ao logaritmo de x na base 2. Pronto, eu tenho esses 5 gráficos.
Vamos aqui a função. Eu tenho f de x, 2 elevado a logaritmo de x na base 2. Só um lembretezinho. Logaritmo de b na base a. Quem está no lugar da base, no b, tem que ser maior do que 0. Quem está no lugar do a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, essa função só vai existir se o x for maior do que 0. Então, isso é o domínio da função. Outro lembrete. A elevado a logaritmo de b na base a, se a base da potência for igual à base do logaritmo, como está como expoente, você pode cancelar e dizer que isso aqui é igual a b. Então, essa função, a função f de x é igual a x. Se você cancelar, então isso é igual a x. Ora, a função f de x igual a x é essa função sem dificuldade nenhuma de verificar isso. F de x, x e y. É a equação da primeira bissetriz. Mas o meu x tem que ser maior do que 0. Então, se meu x tem que ser maior do que 0, então não existe esse gráfico. O gráfico, ele só existe daqui para frente. Então, o gráfico dessa função é exatamente esse aqui. Só existe do 0 aberto no 0. X maior do que 0, então x não pode ser 0. Então, quem nos leva a essa resposta é o item B. Então, leva essa resposta aqui, ó, aberto, e está aqui o nosso gráfico. Então, resposta correta é o item B de bola. Análise de gráficos. A 21, eu tenho um produto de logaritmo. Não confundir produto de logaritmo, logaritmo do produto. O produto, log de 3 na base 2, log de 4 na base 3, log de 5 na base 4, vai até logaritmo de 64 na base 63. É igual. Senhores, vamos lembrar da ideia de mudança de base. Eu quero o valor desse produto, dessa expressão. Logaritmo de 3 na base 2 vezes logaritmo de 4 na base 3 vezes logaritmo de 5 na base 4. E esse produto nos levaria a logaritmo de 64 na base 63. Se nós usarmos a ideia da mudança de base, eu posso cancelar esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 4, esse 5 com outro logaritmo e esse rapazinho com esse. O que vai sobrar? Logaritmo. Em cima, 64. Embaixo, 2. Mas 64, se nós usarmos a decomposição por 2, dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, podemos escrever 2 à sexta. Então, a expressão passa a ser logaritmo
de 2 à sexta na base de 2. Relembrando o que nós sabemos de logaritmo. Logaritmo de A elevado a n na base A. Não tem que fazer conta. Quando a base do logaritmo é igual à potência, ó, a base dessa potência, a resposta é o expoente. Então, a nossa expressão, ó, esse elemento é igual a esse, também a resposta é igual a 6. Então, esse produto é igual a 6, que está no item E. Então, a resposta está no item E. Essa é a questão de número 21. Pronto. Veja aí, questão 22. O valor da expressão. Só isso. É igual a quem? Traz ela para cá. Então, a expressão é dado por logaritmo de 10 à terceira na base 10, menos, aqui é seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Pronto. Senhores, professor, nem olha uma questão dessa. Logaritmo, logo com trigonometria? Calma. Vamos por parte. Vamos lembrar. Ó, logaritmo de A elevado a N da base A. Não tem que fazer conta. Isso é igual ao expoente do logaritmando. É igual a N. Agora vamos ver a ideia da trigonometria. Vamos ver aqui essa tal de trigonometria. Vamos imaginar um círculo trigonométrico, isso é igual a 1. Isso aqui é o ângulo x. Quem fica aqui no círculo trigonométrico é o cosseno de x. E aqui é o seno de x. Se nós aplicarmos Pitágoras, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual, ó, Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, conclusão, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, nós temos que substituir por quem? Pela unidade. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, maravilha! Então, vamos voltar para a nossa expressão. Ó, a nossa expressão, pela propriedade do logaritmo, a resposta é 3. Menos. Pela trigonometria, isso aqui é igual a 1. Então, a nossa expressão é igual a 2. Pronto. Vamos agora responder. É um número irracional? Não. É um ângulo do segundo quadrante? Não sei. Isso aqui é verdade para qualquer... Isso aqui é verdade para qualquer valor de x. Um número inteiro par. Pronto. Nós encontramos 2. 2 é um número inteiro par. Então, a resposta correta é C de casa. É um número inteiro par. 2. Pronto. Olha aqui. Cada uma mais interessante do que a outra. É empolgante quando você encontra uma questão como essa, que diz assim: o valor da soma do logaritmo decimal, é tudo na base 10, de 2 mais logaritmo de 2 de meio, de 2 terços, de 3 quartos, até 99 sobre 100. Então, essa expressão vamos lá. Essa expressão é
logaritmo de 10 de meio mais logaritmo na base 10 de 2/3 mais logaritmo na base 10 de 3/4 mais, vamos até logaritmo de 99 sobre 100 na base 10. Vamos lembrar, certo? Então, vamos lembrar das propriedades de logaritmo. Todo momento diz logaritmo de x mais logaritmo de y tiver na mesma base, simplesmente repete o logaritmo, a base, e multiplica os logaritmandos. Pronto. Repete a base e multiplica os logaritmandos. Como você tem soma, ó, como nós temos aqui soma, então eu vou repetir a base e multiplicar os logaritmandos. Então, eu vou ter a base, logaritmo na base 10. Aí, nós vamos multiplicar os logaritmandos. 1/2 vezes 2/3 vezes 3/4 vezes, ora, aqui, vezes 99 sobre 100. Fecha. Um detalhe. Nesse produto, nós temos, ó, eliminação desses elementos. Então, nós vamos sempre eliminar. Nós temos eliminação desses produtos. Então, o que vai sobrar? Então, a nossa expressão vai ficar logaritmo 10, em cima fica 1, embaixo fica 100. Então, fica logaritmo de 1 sobre 100, certo? Na base 10. Ora, essa expressão, sim, eu posso escrever 10 ao quadrado. Então, fica 10 a menos 2 na base 10. Então, lembre, 100 eu posso escrever 10 ao quadrado. Quando eu desloco para cima, fica 10 a menos 2. Outra propriedade de logaritmo. Logaritmo de A elevado a N na base A. Substitui por quem? Por N. Nesse caso, nos leva à expressão como sendo menos 2. Então, o valor da expressão é igual a menos 2. Está no item C. Então, resposta correta, C de casa. Olha que coisa linda. Olhou, já tem a resposta, professor. Porque eu sei o que é que eu vou fazer. Tá certo? Então, só veja aqui. Nós temos o valor de 4 elevado a logaritmo, certo? Logaritmo de 9 na base 2. Como é que eu faço para aplicar essa propriedade, professor? O que é que eu faço para aplicar essa propriedade? A elevado a log de B na base A. Porque se eu chego a essa propriedade, nós temos o valor do logaritmo, que é B. Se essa base da potência coincide com a base do logaritmo, a resposta é o logaritmando. Então, beleza. Como é que eu faço isso?
se faz usando com um artifício bem legalzinho. Qual é o artifício? 4. Para chegar no 2. É mais fácil o 2 chegar no 4. Então, eu levo ao quadrado esse e esse. Então, a nossa expressão, nosso logaritmo passa a ser 4 logaritmo de 81. 2 ao quadrado, 4. Não altera nada. Se a base do logaritmo está coincidindo com a base do logaritmo, se a base do logaritmo está coincidindo com a base da potência, lembrando que a resposta é o logaritmando. Então, isso aqui é, na realidade, 81. 81 está no item A. Resposta correta é o item A. Pacífico. Eu não tenho o hábito de resolver assim. Está correto se eu resolvesse dessa maneira? Observem. O que ele fez? O 4. Escreveu 2 ao quadrado. Logaritmo de 9 na base 2. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Logaritmo de 9 na base 2. Não posso eliminar o logaritmo, por quê? Porque existe essa presença desse 2. Então, eu levo para cima do 9. Aí vai ficar 2. Logaritmo de 9 ao quadrado na base 2. Logaritmando, são iguais, então sobra 9 ao quadrado. Que isso aqui nos leva a 81. Mesma resposta. Uma resolução um pouco mais longa, mas chegamos à mesma resposta. Qual foi a nossa resposta? Item A. Certo? Resposta é o item A, 81. É isso, meus amigos. Logaritmo, prática. Há necessidade de exercícios. Faça. Até a próxima.